mais conhecida assim. Você sabia que essa oração do Pai Nosso é a oração mais conhecida no mundo inteiro? Se perguntar, uma criança está arriscada ela falar que já ouviu ou até já recitou o Pai Nosso. Não é verdade? O mundo inteiro conhece. O ateu, o borocochô, o crente firme, o crente mais ou menos, até o crente gospel conhece a oração do Pai Nosso. Ou pelo menos a gente pensa que conhece, né? Vamos ver se realmente a gente conhece. Hoje a gente vai começar a estudar e não vou terminar hoje, eu quero voltar no tema, provavelmente. Eu não conseguirei esgotar todo o tema hoje. Então, nós vamos introduzir a oração do Pai Nosso. Eu quero a sua ajuda para a leitura. Vamos ler Mateus 6, de 9 a 15. Todo mundo tem sua Bíblia? Então vamos lá? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem pode ler mais 2 versículos? O nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. 13 e 14, quem pode ler? E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que se perdoado a tua ofensa, também vosso Pai Celeste vos perdoará. 15, quem pode ler? Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ok. Algumas de nossas Bíblias têm uns colchetes aí, no versículo 13 e no versículo 15, tá bom? Vamos explicar isso para você não ficar preocupado. Antigamente vinha uma notinha de rodapé nas Bíblias, essas frases não constam nos principais manuais. Na verdade, quando essa tradução chegou a nós, os primeiros manuscritos não tinham essas frases aí, elas foram introduzidas, mas isso não altera a veracidade do texto e nem dá nenhuma dificuldade para entendimento do texto. Ao contrário, a ideia é ampliar o texto bíblico, tá bom? Se você for olhar nos originais mais recentes, vai encontrar a frase. Se olhar os originais mais antigos, não vai encontrar essas frases em colchete. Isso é um sinal de transparência e de compromisso com a verdade. Então, a Bíblia que tem um colchete costuma ser uma boa Bíblia. Se a sua Bíblia não tem um colchete, não tem nenhum problema. É só procurar que eu te digo uma boa Bíblia. Por que essa oração ela é uma oração muito importante? Os pais da igreja, eu vou falar isso aí no slide, mas eu quero introduzir isso. Os pais da igreja dizem que esse é um dos textos mais importantes da Bíblia, se não o mais importante. Não é porque apenas foi dita por Cristo, mas porque ela contém verdades necessárias a um verdadeiro cristão. Temos que lembrar disso. O Sermão do Monte foi escrito para os cristãos, para quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não lê, e se lê não vai entender, muito menos concordar com o que está escrito aqui, ok? Por isso que a oração começa com Pai Nosso. Esse é um texto que nós descobrimos que a palavra Pai aparece várias vezes, se não me engano 11 vezes. Nós estamos estudando esse texto em detalhes. Então, essa oração, ela contém as verdades que nós precisamos para compreender quem é Deus e quem somos nós e quais nossas necessidades. Então tem diversas formas de a gente entender um esboço da oração do Sermão do Monte, a oração do Pai Nosso. Primeiro esboço, adoração e petição. Porque Jesus começa com adoração, né? E ele adora dizendo que Deus é nosso Pai. Se Deus é Pai, você é filho. Se você é filho, você precisa e deve ter um bom relacionamento com esse Pai. Deus ama você, mas Ele te ama como filho. Ele não é você não é um bastardo. Ele é teu Pai e Ele supre as suas necessidades. Jesus então está ensinando isso, adoração. E na petição, nós vamos descobrir isso hoje, nós temos 3 áreas de necessidade da nossa vida, mas são as necessidades básicas que nós precisamos. Deus promete na oração, ele ora: Pai nosso que está no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que é o pão aí? O pão não é o pão doce que chegou aqui, que está coberto, que até as moscas querem comer. Não, não é esse pão. O pão aqui são as necessidades biológicas e físicas que eu tenho.
ar, água, comida. E aí Deus promete o pão, é graça e misericórdia. A sobremesa é um brinde que Deus pode às vezes nos dar. Por acaso tem sorvete no nosso congelador, então você pode pedir a sobremesa hoje, né? Deus já deu. Entendeu, irmão? Então não confunda. Se nós vamos continuar estudando o texto, quando chegar lá no Mateus 6, a partir do 25, a gente vai descobrir que Jesus diz que nada vai faltar para nós. Deus prometeu que nos daria comida, bebida e vestimenta. É disso que eu e você precisamos. Ele disse que isso não vai faltar. Ele vai usar o exemplo de Salomão, vai usar o exemplo dos pássaros. Quando chegarmos lá, já estudamos esse texto várias vezes, a gente vai continuar destrinchando o texto. Então, Jesus tem um raciocínio lógico. Ele falou sobre a esmola, falou sobre o jejum e agora está falando sobre a oração. Então, como havia um paganismo, rezas, mantras que as religiões fazem, porque os pagãos, eles têm um Deus, eles acreditam numa reza, eles acreditam num ser superior, ele tem suas formas de agir, mas de crer, só que não é a bíblica. Então Jesus estava mostrando, olha, como que nós, os cristãos, devemos orar. Então a oração modelo, ela não é uma oração modelo no sentido de que só ela serve, e se eu orar ela, o ambiente em volta de mim vai mudar, as tribulações vão embora, eu vou ficar rico, não vou ficar mais doente. Não, não é isso que o Sermão do Monte está ensinando. Está ensinando, mostrando a diferença entre orar numa conversa com Deus, você um cristão, e o pagão nos mantras dele lá. Duas coisas Jesus falou antes aqui. A gente deve combater a hipocrisia, não orar com hipocrisia, e não orar com vãs repetições. Nós estudamos isso no último estudo, lembra? Agora ele continua nesse tema da oração, e nós vamos ficar só no Pai Nosso. Bom, então hoje a gente vai dar continuação a esse estudo. Eu precisei fazer essa longa introdução para você compreender o que nós temos para hoje, ok? Com este modelo, Jesus está combatendo a hipocrisia e o egoísmo dos fariseus. Uma dos objetivos de Jesus é combater os hipócritas e fariseus. Como que os hipócritas oravam? O texto acima diz, eles iam para a praça, porque na hipocrisia deles, eles diziam o seguinte: eu tenho tanta vontade de orar que eu não aguento chegar no templo. O local de orar era no templo. Então ele para no meio da praça e começa a orar e gesticular, e Jesus disse que ele já recebeu a recompensa dele. Aí Jesus diz, você quando orar, entra no quarto, ora em secreto, e Deus que vem em secreto te recompensará. Então Jesus está combatendo essa hipocrisia. Nós já abordamos isso, não é só a oração do secreto que Deus ouve, senão não adiantava orar aqui, né? Deus ouve a oração daqui também, a gente faz publicamente. Mas uma coisa é orar aqui, outra coisa é orar em casa, no meu tempo a sós com Deus. É diferente. Ok? Primeiro, os interesses de Deus terão prioridade na nossa oração. É isso que Jesus está nos ensinando. Volta teus olhos para o texto. Mateus 6, 9. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua, santificado seja o teu nome, é o primeiro termo. Eu só resumi ali, né? Está olhando aí, versículo 9? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O que Jesus está me ensinando? Deus precisa ser o número 1 na minha vida. Ele é que é o governador, ele que tem o reino, ele que tem o poder. À destra das mãos dele eu tenho tudo que eu preciso, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, santificado seja o teu nome. A minha vida santificada para glorificar o nome dele. Então Jesus começa com santificação. Primeira palavra da oração de Jesus, santificação. Será por quê? Já pensou nisso? Porque eu e você não podemos adentrar a presença de Deus se não tivermos um coração puro, um coração limpo. Lembra de Davi no Salmo 51? Um coração quebrantado, dá-me um coração puro, quebrantado, ele pede lá, né? Porque Davi aprendeu que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então santidade vem em primeiro lugar. Segunda parte da oração do Pai Nosso. Segunda parte ele vai falar das nossas necessidades. Embora colocado em segundo plano, serão totalmente entregues a Ele. E aí, irmãos, aqui está tudo que eu e você precisamos. Nós precisamos do pão de cada dia. E o pão aí engloba todas as minhas necessidades. Comida, bebida e vestimenta. Irmão, isso não vai faltar. Eu tenho falado isso para vocês, eu tenho experimentado isso da parte de Deus. Como Deus tem cuidado de mim de maneira tão especial.
depois que eu dei esse passo de fé, de abrir mão do meu recurso. Se eu soubesse que ia ser tão fácil, eu tinha feito antes, mas me faltava fé, por isso eu não fiz antes. Deus tem suprido, irmão, de uma maneira surpreendente as minhas necessidades. É algo maravilhoso. Isso aumentou a minha fé, isso me deu mais alegria, eu estou mais liberto. Eu andava preocupado, ansioso com a questão das finanças. Dia 13 tem que pagar o aluguel de novo. Não sei, nem olhei a conta. Amanhã depois eu vou olhar. Deus vai mandar um recurso, Ele disse que vai mandar. É promessa dEle, eu preciso descansar nisso. Que Deus vai cuidar de mim, de você. Não adianta ficar ansioso. Vai mudar você ficar ansioso? O que vai mudar na sua história financeira, nas suas preocupações, você ficar ansioso? Ah, vai diminuir as preocupações. Então não vou dormir essa noite, que ela vai diminuir. Não, vai piorar. Por isso que tem que descansar. Se você estivesse estudando comigo o Salmo 3, na quinta-feira, você vai descobrir lá no Salmo 3 que Davi está saindo perseguido, saiu descalço. E ele, no versículo 4, ele diz: em paz eu deito, logo pego no sono e acordo. Não parece que Davi está saindo fugido da cidade com 600 homens contra 10 mil. Mas ele diz: eu deito, logo pego no sono e acordo. Davi tinha fé. Eu vou deitar, eu vou dormir, eu vou acordar amanhã. Deus continua me sustentando. O Salmo 3 é um salmo maravilhoso, muito bom. Ok? Então vamos lá. A oração do Pai Nosso, nessas duas partes, está preocupada em primeiro lugar com a glória de Deus e depois com as necessidades do homem. Quais são as necessidades do homem? Isso aqui eu colei de um comentário do pastor John Stott. Pão, perdão e proteção. Ele usou P para ficar fácil de memorizar. Ok? Pão, perdão e proteção. Então ele... volta seus olhos para o texto. Não fecha a sua Bíblia. Ó, pão, perdão e proteção. Vamos pegar isso no texto? Onde é que está o pão? Pão nosso cada dia dá-nos hoje. Está fácil de achar, né? 11. Onde é que está o perdão? Perdoa-nos. 12. Perdoa nossas dívidas. Dívidas aqui são pecados. Não é só dívida, tá? Ah, não devo a ninguém, então não precisa pedir perdão. Epa, calma lá. Dívida aqui é pecado. Todo pecado é uma dívida contra Deus. Então todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então ninguém escapa aqui, ok? E terceiro é proteção. Proteção está onde? 13. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal aqui é o maligno. Estou doido para chegar nessa parte, mas vamos devagar. Estou empolgado hoje, né? Tem tanta coisa na minha mente e eu estou correndo porque eu acho que o tempo não dará, mas eu vou devagar. Mandelei, acalme-se. Essas são as minhas necessidades, suas necessidades, e Jesus falou que nosso Pai amoroso, que está nos céus, promete que vai nos dar pão, proteção, perdão e proteção. Pão, perdão e proteção. Pão, perdão e proteção. É promessa dele. Ele vai dar para mim e para você. Irmãos, esse evangelho não é o evangelho gospel. Não é esse evangelho que suco que estão vendendo por aí com autoajuda, irmão. Não precisamos disso. Nós precisamos da palavra. É isso que Jesus está ensinando para a gente. Nós ganhamos uma família. Essa família de Deus é uma família importante para nós, irmãos. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Para mim, esses são os companheiros de lutas que você precisa ter na hora da dificuldade, na hora do aperto, na hora das circunstâncias adversas. Poucos estarão perto de você. Estou falando isso lá no Salmo 3 também. Quando Davi sai fugido, só tinha 600 com ele. Ele tinha um exército incontável. Ele era rei. Ele já era rei. Ele abdicou, saiu para não morrer, porque Absalão estava insano naquele momento. E ele vem atrás de Davi com fúria, muita fúria, insensatez. No final da história você sabe, Absalão não conseguiu vencê-lo, morre e Davi volta a reinar no seu trono. E aí tudo volta à paz. Por que Davi foge e sai? Porque Davi não está apegado ao cargo, não está apegado às suas riquezas, porque ele entendia que Deus é que deu e Deus pode tirar a hora que ele quiser. Irmãos, essa vida livre, de liberdade, é maravilhosa. Isso é a vida do andar por fé e de andar com Deus, que muitos santos dos séculos passados falavam e deixaram escrito para nós. A Wanda começou o culto usando um deles que usa muito os puritanos, John Piper. Qualquer livro de John Piper pode ler, irmão. É caldo grosso, é comida boa. Você não vai ter heresia na mente daquele homem. É um homem bíblico. São poucos os bíblicos, eles estão morrendo. Será o que vai ser da nossa geração quando a gente também morrer? Eu fico preocupado com isso, né? A gente precisa ter homens que conheçam a Bíblia e mulheres que conheçam a Bíblia, porque vem uma avalanche contra a igreja e jamais vistas.
poucos vão ficar de pé, irmãos. Os dias finais serão de muitas batalhas na mente, para roubar o evangelho da nossa mente. A primeira observação que a oração do Pai Nosso faz, que ela mostra a nós que é uma oração modelo, é que a própria introdução de Jesus demonstra isso. Portanto, vós orareis assim. Então, Jesus não está obrigando, não é uma reza automática, né? Você já viu os bastidores de um time de futebol, né? Os jogadores dão as mãos e aí eles rezam o Pai Nosso numa velocidade que a gente não consegue nem entender o que eles estão falando. E dali ele emenda no Ave Maria, e aí um pedacinho da Ave Maria, porque eles não sabem também a Ave Maria toda, né? E aí sobe disparado, chega lá no campo, primeiro que passar na frente dele já dá uma vassoura, dá logo uma cabeçada, outro cospe, outro xinga a mãe, o juiz sai de lá elogiado, né? E o Pai Nosso foi pro ralo, porque não adiantou nada. O Pai Nosso que está no céu. Os dois lados oram, pede aí a vitória, né? E alguém tem que sair perdedor. E alguém sai perdendo. E aí sai no tapa no final. Então, irmãos, não é uma reza, não é um mantra. Agora, eu posso usar a oração modelo, a oração do Pai Nosso? Posso usar, não tem problema. Eu não posso fazer dela um amuleto. Você já entrou na casa de crente que a Bíblia está aberta no Salmo 91? 23. Ou 23, são os mais? A Bíblia chega amarelada, aquela página, né? Alguns creem, e infelizmente tem pastor que prega isso, né? Que a oração aberta no Salmo 91 vai espantar a Bíblia aberta no Salmo 91 vai espantar os maus espíritos. Como se o demônio tivesse medo de papel e letra, né? Porque essa Bíblia aberta no Salmo 91, ela é só papel e letra. Mas quando ela desce no meu coração, ela é palavra de Deus, é logos, palavra poderosa. Ela pode mudar e muda a nossa vida, a nossa mente. Ok? Tudo foi criado. Né? Amém. Ela contém, essa oração, todos os princípios básicos necessários. Ela é uma espécie de esboço. Podemos tomá-la como base para nortear nossas orações. Então, Jesus está nos ensinando um esboço. Primeiro, o seu reino. Depois, a minha necessidade. É um modelo de oração. Então, eu não posso começar a orar, Senhor, estamos aqui reunidos, quero pedir que o Senhor me ajude, eu tenho que pagar a conta de luz amanhã, o Davi eu não sei se chegou em casa, Senhor, não sei como é que está o Jontas, abençoa a Joyce, a Maria, Deus querido. Não, irmão, isso é minha necessidade, isso vem depois. Primeiro eu tenho que me conectar ao Pai. Pai, adorar. Pai, eu te adoro. Irmãos, se você buscar motivos para adorar a Deus, você vai ficar aí só 20 minutos no mínimo, se você conhece pouca Bíblia. Mas se você conhece muita Bíblia, por isso que a oração no quarto, ela pode ser maior tempo, que é você e o Pai. Adoração. Começa adorando, agradecendo a Deus. O que você agradeceria hoje? Rapidamente, vai. Um de cada vez. O que você agradeceria hoje? O que nós podemos ver na oração do Pai Nosso? Uma espécie de modelo, ok? E aí, essa oração do Pai Nosso, Martin Lloyd-Jones diz que se a gente for para uma outra oração que Jesus fez, que está registrada na Bíblia, Jesus orava todos os dias, tá? Teve época que ele passou noites inteiras orando. Para a escolha dos apóstolos, ele passou a noite inteira orando. Então Jesus tinha o hábito da oração. Jesus orava. Irmão, a oração é o maior privilégio que nós podemos ter. É uma ferramenta e uma arma poderosíssima que a gente usa muito pouco. Irmãos, o poder da oração é algo extraordinário. Quem descobre o poder da oração não deixa de orar. Por isso que Jesus disse que nós devemos orar em todo tempo, né? Paulo diz orar sem cessar. A ideia de buscar a Deus, de depender dele através da oração, ela é muito bíblica, ela é muito necessária para a nossa vida. Mas eu quero ir com você para João 17. Lá, essa oração ela é chamada de oração sacerdotal. Final do ministério de Jesus, ele está orando por nós, inclusive. A oração de Jesus ela é tão linda que aqui no capítulo 17 de João ele ora por mim e por você, né? Aqueles que haveriam de crer. E nós cremos. Oração respondida. Se Jesus tivesse um livro de oração respondida, não ia caber, né? Ia ter que ser 2 tera o HD de Jesus. Oração respondida. Nós temos homens na história que oravam, né? George Miller é o mais conhecido.
teve mais de 10.000 orações respondidas. O homem não falava o que queria, o que precisava, ele só orava e Deus trazia e dava. Todas as necessidades dele foram supridas. Inclusive, quando ele cuidava das crianças, né, chegou a cuidar de mais de 1.000 órfãos durante a sua vida ministerial. João 17, então, é a oração sacerdotal. E eu quero que você faça um exercício em casa, não é aqui, tá bom? Eu quero que você olhe para a oração sacerdotal, João 17, e você encontre as semelhanças entre a oração do Pai Nosso e a oração chamada oração sacerdotal. Você vai procurar semelhanças. Você vai perceber que Jesus tinha uma maneira de orar. E ele expressa isso na oração sacerdotal também. Ok? Eu vou te dar algumas dicas. Por exemplo, como ele começa a sua oração sacerdotal. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Como é que ele começa a oração sacerdotal? Pai Nosso? Pai Nosso que está nos céus. Então o resto você vai procurar, tá bom? É o capítulo inteiro de João 17. Você vai encontrar as semelhanças. Eu te mostrei uma. Como ele começa a oração? Pai. Como você começa a sua oração? Eu quero desafiar você a ter um tempo de bastante consciência no momento da oração. Então, no seminário, eu tive um professor de português que ensinou a gente a orar. E foi uma aula estranha, porque ele estava ali 100% racional, de olhos abertos, e mandava a gente orar, e ele mandava parar para corrigir a nossa oração. Nosso erro de português na oração, nossas repetições na oração, nosso jeito mecânico. Quando a gente fala muito a palavra Deus, é porque a gente não sabe o que vai orar. A gente fala Deus para pensar o que vai falar. Então, conta quantas vezes você fala a palavra Deus na sua oração. Não faça isso com a minha oração, nem com a oração do seu irmão. Faça com a sua, tá bom? Deus, Pai, Senhor, você repete. Na minha aula de seminário, teve um garoto que orou, ele contou 50 e tantas vezes, o menino falou a palavra Deus, ou Pai, ou Senhor, ou Jesus. E ele falou assim, ó, todas essas vezes, ou na maioria das vezes, que você falou Deus, ou Pai, ou Senhor, você estava sem assunto, e estava orando diante de uma classe, você é um seminarista, você queria impressionar a gente, né? Mas você não tinha, isso demonstra que você ora pouco, você tem pouca intimidade com Deus. E eu falei, caramba, em parte ele está certo. Né? Então, tenta fazer uma análise, quantas vezes você fala Deus, Pai, Senhor, quanto tempo você consegue orar e quanto tempo nessa oração quantas vezes você falou nessa oração a palavra Deus, Pai, Senhor, Jesus, ou coisas assim, né? Que vai, na verdade, é aquele vício de linguagem que tem. Eu tenho um vício de linguagem do ok e às vezes eu fico, né, daquele delay. É igual a leitura dinâmica. O teu cérebro lê muito mais rápido do que você está percebendo aqui. Como é que é a leitura dinâmica? Lê aí João 17:1. Lê, quem quiser ler. Agora é um desafio, hein? Pode ler. Temos de falar dessas coisas, vamos usar o buscar. Chegada a hora de ficar feliz para que o filho glorifique a ti. Rapaz, já fez curso de leitura dinâmica. Porque o teu cérebro está lendo aqui, ó. Você está lendo. Tendo Jesus falado, o teu cérebro já leu estas coisas, levantou os olhos. Nosso cérebro lê muito rápido. Aí lá na escola, a titia que te alfabetizou, ela esqueceu ou não sabia disso, ela não ensinou você a ler. E aí tem dificuldade, carrega essa dificuldade pro resto da vida. Porque eu não sabia disso até que um dia, um professor de português muito bom me ensinou isso. Quando lê, o nosso cérebro lê mais rápido que nossos olhos. Então você tem que aprender a leitura. E, irmãos, é condicionamento. Quando você aprende isso, que você não faz, você lembra, eu não estou fazendo a leitura de maneira correta. Então, a leitura dinâmica, quanto mais você atrela o seu cérebro à leitura dinâmica, mais rápido você lê um livro. Por que você encosta o livro? Porque o livro tem areia e tem ouro. Quando chega na parte da areia, daquela desanimada, né? Esse livro não é tão bom, o pastor falou que o livro era bom, ai, ele não sai disso aqui, continua, porque lá na frente vai ter ouro. Todo livro tem areia e tem ouro. O único livro que não tem areia é a palavra de Deus. Não tem areia.
Os salmos, meus irmãos, eu estou maravilhado com os salmos. Ah, porque eu não estudei os salmos antes. Muito bom, muito. A profundidade de Davi ao escrever os salmos, a teologia de Davi para aquela época, irmãos. Davi estava a anos-luz à frente de todos os escritores daquela época. Davi teve uma profunda intimidade com Deus. Se você não entender isso, você não entende por que Deus chamou Davi o homem segundo o coração de Deus. É impressionante. O homem foi privilegiado. Davi, eu colocaria ele aos pés de Paulo ali, no mesmo patamar. A nível de revelação que ele recebeu, irmãos, os salmos messiânicos, é um negócio de louco, irmão. Davi recebe revelações sobre Cristo que mais de 1000 anos antes de Cristo nascer e morrer. Os salmos messiânicos vão falar do milênio. É um negócio. Salmo 3, Salmo 2 que nós terminamos de estudar, vai falar do milênio. É algo fantástico. Os salmos, como diz Josué, é uma pequena Bíblia. É muito bom. Ok, voltemos para a oração do Pai Nosso. Por que esta oração do Pai Nosso é considerada pelos pais da igreja uma extraordinária porção de toda a Bíblia? Eu falo os pais da igreja porque John Stott afirma isso, Calvino afirmou isso, são todos na glória, né? Martin Lutero afirmou isso, Lutero, né, afirmou isso, Dr. Martin Lloyd Jones, que já está na glória, não terminou sua exposição de Romanos, são 15 volumes, cada volume uma pataca assim, muito bom. O melhor comentário em português é dele, sobre Romanos, né? Mas ele terminou, faleceu antes de terminar, ele foi até o capítulo 15, não conseguiu concluir. Ele fala isso, que essa porção da Bíblia é extraordinariamente conhecida e considerada pelos pais da igreja uma das porções mais ricas da palavra de Deus. Primeiro, eles afirmam a economia de palavras. Lembra que Jesus falou antes, para não usar vãs repetições? Repete, 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 repete. No último estudo, a Josi estava aqui e nós falamos sobre a questão da repetição. Eu não fui católico, ela foi, então eu perguntei como é que é o Pai Nosso, como é que faz para o confessionário? Vai lá, confessa, aí depois você confessa o pecado, o Pai fala, dependendo do pecado, reza 10 Ave Maria, 20 Pai Nosso e está tudo bem, ou 20 Pai Nosso e 10 Ave Maria. Se for muito grave, aí tem que rezar mais vezes. Quanto mais vezes reza, quanto maior o pecado, mais vezes tem que rezar. Então, é isso que Jesus está condenando, essa repetição, é vã repetição, não adianta. Então, Jesus ensinou a oração modelo, economia de palavras, os temas que realmente importam, poucas sentenças, incluindo adoração, petição, estão pontuados aqui. Jesus resumiu. Jesus é chamado mestre dos mestres por diversas características, mas uma das mais impressionantes é o seu poder de síntese. A Bíblia tem esse poder, né? Você pega Gênesis, irmãos, tudo que teve início nesse mundo está lá em Gênesis. Eu posso não saber tudo, mas está tudo lá em Gênesis. Quem não estudar Gênesis fica capenga, fica com lente desfocada para compreender toda a Bíblia. Porque Gênesis é um livro-chave para compreender a Bíblia. Você entende? Então, se você não estudou Gênesis, eu desafio você, estuda Gênesis. Então, eu volto. Quando oramos, precisamos lembrar o que Deus é. Irmãos, não caia nessa besteira de cantar esses cânticos, porque você, não cabe, isso é heresia. Você vai olhar a vida desse cara que fez essa letra, você, que fica naquele mantra, você, aí sacode a cabeça, daqui a pouco entra em transe, tanto sacudiu a cabeça. Aí você fala, o cara tá cheio de espírito. Aí ele começa a falar em língua, é um transe aquilo ali, não tem nada a ver com o poder do espírito. Nosso Pai pessoal. Isso você tem que ter em mente. Não é você, irmão. Você, eu não posso nem chamar irmão Romildo de você. Ele tem 80 anos e meio quase, que os dias correm. Daqui a pouco ele está com 81. Eu não posso chamar a irmã Sebastiana de você, irmão. É falta de respeito, irmãos. Pastor, você está ficando velho. Isso é coisa da outra geração. Não. Respeito não sai de moda. Deus é Deus. Quem é Deus, irmãos? Você pode definir Deus. Deus é soberano. Deus é o Criador do universo. Deus criou a mim e você. Ele governa e sustenta tudo isso que está aí. Deus não é você. Deus não é seu amiguinho de escola. Deus é santo.
Eu tenho que ter temor para me aproximar dele. É temor e tremor. Entrar na presença dele. Quando Moisés percebeu isso, ele ficou... João, na ilha de Patmos, Daniel desmaiou, quase morreu. A glória de Deus, a Shekinah de Deus quando chega, não tem como, irmão. É diferente de qualquer armadilha, qualquer cilada dessa aí de hipnose, irmãos, o que tem de pastores usando a técnica de hipnose, e alguns usam até sem que muita noção, né, do que está fazendo. E aí é o perigo, o que acontece muitas vezes nos púlpitos. E a gente acha que o cara está ali num transe, achando que ele está cheio de espírito. Aí sai dali, nada mudou, não lê a Bíblia, voltou para o videogame, continua falando palavrão, continua mentindo, continua falando mal do pai e da mãe, gritando com o pai e a mãe, continua não cumprindo com os horários, não arruma a cama que dorme. Saiu do culto cheio de espírito, falou em língua, e aqui, o que mudou? Essa experiência com Deus. Nada mudou? Então não foi experiência com Deus, foi um transe. Isso, cientificamente, está comprovado e pode ser feito por mim aqui com você. Eu não vou fazer, que eu não sou maluco de fazer isso. Ok? Vamos lá. Muitas das nossas experiências que nós chamamos de espirituais, elas foram só emocionais. Foram só emocionais. Nenhum homem que esteve à presença de Deus voltou da forma como foi. Nenhum deles. Olha para a Bíblia. Moisés, Davi, Daniel, Zacarias, Abacuque. Que livro pequeno, sucinto. Como é poderoso o livro. Olha como começa Abacuque, olha como termina. Abacuque está no terceiro céu, irmão. Ainda que a figueira não floresça, ainda que nós já fomos da videira, todavia eu me alegro, eu exulto no Deus da minha salvação. Ele terminou no terceiro céu, Abacuque. E começa numa crise. Você não tem noção da crise de Abacuque. Leia Abacuque 3 capítulos. Está aí, Juliana, vamos ler o que você lê essa semana. Abacuque. Nosso Pai pessoal, amoroso e poderoso, então o conteúdo de nossas orações será radicalmente afetado de duas formas. Nós fomos adotados e temos irmãos. Olha como é que começa o Pai Nosso antes de você ler Romanos 8. Lê para mim, irmão Romildo. Eu quero que o irmão Romildo leia Mateus 6, 9. E Francisco vai ler Romanos 8, 15 e 29, tá bom? 15 e 29. Primeiro Mateus 6, 9. Se você tiver aí, leia junto, acompanhe junto aí. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ok. Por que Jesus usa Pai Nosso, irmãos? É proposital. Ele fala do Pai Nosso, mas depois ele vai falar: venha o teu reino. Então ele inclui nós, Pai Nosso. Ele está dizendo: eu sou irmão de vocês. Ele é o primogênito, né? Mas ele é nosso irmão. E aí não tem nenhum desrespeito de eu chamar Jesus de meu irmão, porque ele é meu irmão mais velho. No corpo, que é a igreja, Jesus é meu irmão mais velho. Mas Jesus é Deus, então eu tenho que ter cuidado, né? Não é o mesmo que eu falar com o Aldo, com o João, com o Davi, com o Kenner, porque Jesus é Jesus. Mas ele é meu irmão, a Bíblia diz que ele é meu irmão. Né? Vamos ler? Romanos 8, 15 e 29. 15 vai mostrar que nós fomos adotados, tá? E o 29 vai falar que nós temos muitos irmãos. Romanos 8, 15, por favor. Porque não recebeste o espírito de escravidão, sim, para viverdes outra vez, atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. Essa eu precisava gravar para o Instagram, hein, que eu vou falar agora. Só depois. Fala aqui para essa câmera. Para essa câmera aqui. A palavra adoção, ela é muito importante no Novo Testamento. Por que ela é importante? Porque há uma crescente do livro de Romanos. Romanos vai falar de perdão, justificação e adoção. Justificado é pode ir. Perdoado é pode vir. Adotado, senta na mesa. Jesus fez isso por mim e por você. Ele nos justificou, nos perdoou, mas ele nos adotou como seus filhos. A adoção é o mais alto e sublime elemento da doutrina da salvação que você precisa conhecer. Jesus te ama, morreu na cruz para fazer esse mistério com a sua vida. O mistério de tornar você filho de Deus, e ele quer ser o seu amigo
o seu Salvador pessoal. Entregue sua vida a Ele. Vamos lá, continua. 29, né? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. Então Jesus é meu irmão mais velho, irmão? É ou não é? Ele é meu irmão mais velho. Mas ele não é meu irmão como o seu irmão carnal, que você brinca, chuta, não. Ele é irmão mais velho, mas ele é filho de Deus, não pode esquecer isso. Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Quando Jesus está orando aqui, irmão, ele não está orando como Deus, ele está orando como filho. Isso é um mistério, né? A teologia não consegue explicar isso, arrumou um jeito de explicar. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Não explica, mas engana, né, a gente. Porque não dá para compreender, irmãos. Eu tive um professor que conhecia muito a Bíblia, o pastor Isaac Nunes, foi pastor da igreja Malé durante muito tempo. Ele dizia que ele nunca tinha conseguido pregar em João 3,16, porque Deus amou muito a maneira e deu seu filho gênito para que todo aquele que nele não perdesse no tempo de eterno. Ele falou que ele não conseguia compreender o texto. O irmão, pastor Isaac Nunes, tinha muita Bíblia na mente e no coração, um homem que conhecia profundamente a palavra. E o dia que ele falou isso, eu falei, caramba, eu não vou mais pregar em João 3,16 não. Se ele conhece Bíblia pra caramba, diz que não consegue entender. Ele diz que não consegue entender a profundidade do texto. João não conseguiu entender, mas escreveu lá. Porque Deus amou o mundo. Irmão, essa expressão, na nossa mente limitada, não dá para compreender. Deus amou o mundo de tal maneira. João não achou uma palavra. Qual a palavra que eu vou colocar aqui? No grego, no latim, no grego mais rebuscado, no koiné, que é o mais fraco. Não tem, ele não achou uma palavra. Então ele usou de tal maneira. Que tal maneira? Mede isso, não tem medida. Era isso que o pastor Isaac Nunes dizia. Jesus amou você de tal maneira, Deus amou você de tal maneira, que não sabe explicar, que ele deu o que ele tinha de melhor, o seu filho, para morrer. Irmão, Evangelho da Cruz. A igreja está esquecendo do Evangelho da Cruz. Não podemos esquecer, irmãos. Quando eu olho para a cruz, eu lembro quem eu sou e quem é Deus. Primeiro eu lembro quem é Deus. É lá na cruz que ele levou meus pecados. Ele sofreu por causa de mim, de você. Então Jesus é nosso irmão mais velho, mas ele é nosso Senhor e nosso Salvador. Por causa dele, estamos aqui, iremos para o céu e vamos morar com ele. Aleluia. Se a nossa esperança for só nessa vida, somos os mais miseráveis, Paulo falou em 1 Coríntios 15, né? Aleluia. Vamos lá, então vamos caminhar? Você entendeu por que nós lemos Romanos 8, 15 e 29? Fomos adotados, mas nós temos muitos irmãos e o primogênito de nossos irmãos chama-se Jesus Cristo. Eu vou chegar lá no céu, eu vou reconhecê-lo, porque ele estará com sua coroa de ouro, estará com suas vestes santas, e ele vai se manifestar, e nós vamos assentar na mesa. Esse será um grande dia, grande dia. Ah, eu preciso recordar isso, a vida eterna, a morada eterna nos céus. O que aprendemos na oração do Pai Nosso, para resumir hoje? Deus é nosso Pai amoroso, então você não tem que ter medo de Deus, deve ter temor, respeito, submissão a Ele. Medo não. Medo tem de cachorro. Quanto maior, mais longe dele. Às vezes é um Rottweiler, é perigoso. Às vezes é um labrador. Geralmente é tranquilo. Depois de 2 minutinhos, se você for esperto, ele te cheira, mas se tiver medo, ele te morde também. Não tem que ter medo do Pai. Nosso Deus é Pai, Pai amoroso. Então toda vez que eu orar a Ele, eu preciso lembrar disso. Pai, eu estou diante de Ti. Pai, o Senhor conhece todas as minhas necessidades, mas eu estou aflito. Não esconda os sentimentos. Primeiro que não vai adiantar, né? Davi no Salmo 119 diz que Ele conhece tudo em nós, e ainda o que vamos falar, o que ainda vai vir na nossa mente, Ele já sabe. Então eu não tenho que ter medo, mas Ele é Pai amoroso, Ele me ama. Apesar dele, Ele me ama. Eu preciso entender isso, isso passa pela graça de Deus, irmãos. A gente precisa compreender a graça de Deus. Aprendemos que Deus tem o seu reino, que está sendo implantado em nós e através de nós. Quando Ele diz, vem o teu reino, Jesus está orando, implanta, Senhor, o teu reino através de mim e em mim, para que eu possa fazer a luz do Evangelho brilhar. O reino de Deus está implantado em nós. O reino de Deus, Paulo vai dizer, não é comida, nem bebida, nem comida, nem bebida, nem... Não sei o que, outra expressão, esqueci. Nem comida, nem bebida, mas alegria no Espírito. Isso. Isso é o reino de Deus.
Irmão, não é religião, entenda isso. Jesus foi crucificado, foi perseguido porque eles queriam um político liderando eles e os outros queriam uma nova religião. Jesus não veio trazer nova religião, Jesus veio implantar o reino dele em nós. É o reino implantado em nós. Isso aconteceu de maneira tão forte na vida de Pedro que quando ele estava negando a Cristo, aquela mulher falou: você é um deles, o teu falar te condena. O reino de Deus estava implantado em Pedro. Quem nasceu de novo, nasceu de novo. Não tem como se esconder. Está lá o fruto da verdade, o Evangelho. Né? Terceira coisa que a gente aprendeu: Deus supre nossas necessidades. Nós aprendemos hoje. Quais são as necessidades físicas, mentais e espirituais? Mas pastor, você não falou pão, perdão e proteção? Como é que agora mudou para física, mental e espiritual? Faz o comparativo, vou deixar você pensar. Pão está aqui? Perdão está aqui? Espiritual está aqui? Proteção. Ah, irmãos, isso é só uma pinceladinha. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque eu preciso parar. Você precisa entender que a palavra de Deus, ela é poderosa para mudar a nossa vida. Irmãos, não tem nada melhor, nenhum remédio melhor do que esse. Não foi com alegria que Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu encerro aqui. Eu tinha mais coisa para falar, mas eu vou parar por aqui. Domingo que vem eu continuo nesse tema. Volte, se você puder.